No ano 60 do primeiro século, já no final da vida dos apóstolos, você sabia que já não existia tanta cura e milagre como se acredita hoje? Vamos entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Querido, querida, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus não mudou, o poder dele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Mas eu sempre digo, querido, os personagens do Antigo e do Novo Testamento nunca marcavam dia e hora, culto para milagre, culto de libertação. Viviam a vida comum. Quando aparecia a oportunidade, eles eram utilizados com os seus dons. E você sabia que quando a carta aos Hebreus foi escrita, provavelmente entre o ano 60 e 66, já não existia larga escala de milagres, de curas, sinais e prodígios? Eu te convido a dar uma conferida em Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, ok? Então, resumindo o que vai estar escrito assim: como escaparemos nós, os hebreus? O autor da carta aos Hebreus, falando com os hebreus ou para os hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, que foi primeiro anunciada pelo Senhor, depois por aqueles que ouviram do Senhor, e nós ouvimos falar que Deus confirmou com eles com sinais, prodígios e milagres, ok? Vamos entender isso aqui? Na época em que foi escrita a carta aos Hebreus, já não tinha sinais, milagres, prodígios, curas, como as pessoas creem que tinham. Preste atenção. O evangelho que foi anunciado pelo Senhor, Jesus, depois por aqueles que ouviram dele, os apóstolos, e nós aqui ouvimos falar que Deus, nós aqui, os hebreus, ouvimos falar que Deus confirmou com eles. Com eles quem? Aqueles que ouviram do Senhor. Deus confirmou o ministério deles, com sinais, prodígios, curas e milagres. Nós não vimos, nós ouvimos falar que Deus confirmou na vida deles, na vida daqueles que ouviram diretamente do Senhor. Então, já na década de 60 do século I, Deus fazia milagre como faz até hoje. Deus curava como cura até hoje, mas não aconteciam tantos como você crê, como as religiões, as denominações pregam e marcam dia de culto para cura, para libertação, para cura, para milagre, entende? É por isso, você pega uma igreja que tem 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas, você vê lá uma meia dúzia e lá contar testemunho. E na maioria forjado, falso, ok? A grande maioria não recebe nada. É uma campanha atrás da outra e não recebe nada. Deus é o mesmo, só que naquele período, por que Deus usava? Porque Deus tinha que dar poder para os apóstolos, ok? Deixa o judaísmo e vem ser cristão, vem seguidor de Cristo. O judeu não iria. As pessoas das outras nações deixam os seus deuses e venha para Jesus. Tá, mas como assim? Aí eles olhavam e viam um paralítico, falavam assim: levanta e anda em nome de Jesus. O paralítico andava. Eles viam um cego e falavam: enxerga em nome de Jesus. O cego enxergava. Opa! Há anos que eu peço aos meus deuses e eles não fazem nada disso. Eu faço o sacrifício. Com uma palavra esse cara aí faz um milagre desse. Entende? Então, Deus, Jesus, dotou os apóstolos com a capacidade de fazer com mais frequência para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o verdadeiro Deus. Não tem essa larga escala. Deus faz ainda hoje, sim. Quanto menos recursos houver numa população, mais Deus faz. Quanto mais recursos da medicina, da ciência, menos Deus vai agir, ok?